Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto dos números inteiros. Na última aula, a gente viu sobre números positivos e os números negativos. Os números positivos, a gente vai representar com um sinalzinho de mais na frente, tá? O que é um número positivo? Um número positivo é tudo aquilo que é maior do que zero, tá? Indica uma quantidade maior do que zero. E número negativo vai ser sempre um número que seja menor do que zero. A gente vai representar os números negativos com o sinal de menos. Então, positivo, sinal de mais. Negativo, sinal de menos. Negativo, menor do que zero, e positivo é uma coisa sempre maior do que zero, tá? Então, por exemplo, quando eu falo a temperatura de uma cidade foi 5 graus acima de zero, como que eu represento isso usando números positivos e números negativos? É só vocês colocarem mais 5 graus Celsius, né? Que é a unidade de medida de temperatura. Quando eu falo a temperatura lá em alguma cidade, não sei de onde, foi 1 grau abaixo de zero. O que significa 1 grau abaixo de zero? É muito frio, né? É uma temperatura menor do que zero. Então, como que eu vou representar? Menos 1 grau Celsius. Então, por aí, vocês estão vendo a necessidade de criar um novo conjunto numérico, porque até agora vocês conhecem os números naturais. Os números naturais são aqueles que não podem ser partidos, né? Então, o que a gente vai chamar de números inteiros, os números inteiros também não podem ser quebrados, tá? Vou desenhar aqui a reta numérica, que é o lugar geométrico onde ficam todos os números, né? O que acontece agora? No meio, eu vou ter a minha origem, que é o zero, certo? Aqui no meio eu tenho zero. À direita do zero, eu vou ter os números positivos, ou seja, os números que são maiores do que ele. E à esquerda do zero, eu vou ter os números negativos, tá? Que são números menores do que zero. Então, a representação é sempre assim: positivos à direita, negativos à esquerda. E eu tenho que ser sempre na ordem, gente, tá? A reta geométrica, ela coloca os números na ordem. Então, aqui, à direita do zero, eu vou ter mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. À esquerda do zero eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente para a esquerda, infinitamente para a direita. Essa setinha aqui dos dois lados significa que não tem fim a reta, tá? Ela continua tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, o que significa isso aqui? Quando eu pego a parte positiva e a parte negativa dos números, eu tenho o conjunto dos números inteiros. E esse conjunto vai ser representado pela letra Z, tá? Porque em alemão significa zero, alguma coisa assim que significa números em alemão, tá? E começa pela letra Z. Então, esse Z aqui vem de números inteiros. A própria palavra já fala, inteiro, o número não pode ser quebrado. Por exemplo, 1,2 não é um número inteiro, porque ele está partido, tá? Menos 0,7 não é um número inteiro, porque ele está partido. Então, números quebrados não são números inteiros, tá? Eu tenho os números inteiros positivos e eu tenho os números inteiros negativos, tá? Mas todos eles formam o conjunto dos números inteiros. Vamos observar aqui uma coisa bem interessante. Do lado direito do zero, eu tenho mais 1. A essa mesma distância, porém para a esquerda, ó, do zero, eu tenho até aqui, eu tenho mais 1. Do zero, agora se eu andar para a esquerda, eu vou ter quem? O menos 1. Do zero até aqui, eu tenho o mais 2. Se eu caminhar a mesma distância para a esquerda, eu tenho o menos 2, tá? Do zero até aqui, eu tenho o mais 3. Se eu caminhar para a esquerda a mesma distância, eu vou ter o menos 3. Estão entendendo? Então, do zero, eu tenho até o mais 4. Se eu caminhar a mesma distância para a esquerda, eu tenho o menos 4. Então, vocês percebem que eu sempre vou ter o simétrico, o oposto.
Se eu tenho mais 1, eu vou ter o menos 1 do outro lado. O mais 2, eu tenho o menos 2 do outro lado. O mais 3, eu vou ter o menos 3 do outro lado. Isso infinitamente, tá? Esses números, gente, são chamados de números opostos ou simétricos, que têm o mesmo significado. Opostos ou simétricos é a mesma coisa. Então, olha bem, qual que vai ser o oposto de mais 3? Oposto de mais 3 é menos 3. Por quê? Eles estão à mesma distância do zero, só que um para a direita e o outro para a esquerda. Oposto de menos 2 vai ser quem? O mais 2. Menos 2 está aqui e o mais 2 está do outro lado, ambos com a mesma distância do zero. Oposto de mais 1, menos 1. Oposto de mais 10, menos 10. Oposto de menos 5, mais 5. E assim por diante, tá? Oposto e simétrico é a mesma coisa. É a mesma distância que um número tem do outro do zero. A distância daqui é igual a essa distância aqui. Por isso que menos 1 e mais 1 são opostos. A distância daqui até aqui é igual à distância do zero até o 2. Por isso que menos 2 e mais 2 são opostos. Uma coisa também, gente, importante. Se o número não tem sinal, vamos supor que aqui eu tenho o número 15. Está sem sinal, tá vendo? Significa que é positivo. O número negativo sempre vai vir com sinal de menos na frente. Agora, se porventura ele não tiver sinal, a gente já sabe que é positivo. Sempre assim, tá? Não tem sinal, é positivo. Como que eu represento o conjunto dos números inteiros? Igual os naturais, eu vou colocar, sempre que eu tiver a palavra conjunto, eu vou colocar dentro de umas chaves, tá? Conjunto dos números naturais é o zero no meio, à direita dos zeros, positivos. 1, 2, 3. Não vou ficar escrevendo para sempre, então eu coloco 3 pontinhos. Só que os inteiros eu tenho para a esquerda do zero também. Agora eu tenho os números inteiros. Quem que vão ser eles? O menos 1, o menos 2. Não precisa escrever para sempre, né? Então eu coloco 3 pontinhos. Aqui eu tenho a representação em conjunto dos números inteiros. Se eu quero colocar um asterisco aqui em cima do Z, o que significa esse asterisco? Que o zero está fora. Então eu quero todos os inteiros, só não quero quem? O zero. Então vai ficar menos 2, menos 1, zero saiu fora agora, porque eu tenho um asterisco aqui em cima. Mais 1, mais 2, até o infinito. Tá? Então, essa é a representação dos números inteiros. Se eu tiver 0,7, isso aqui é um número inteiro? Não, porque está quebrado. 0, alguma coisa eu parti. Isso não é inteiro, tá? Se eu tiver menos 100, isso aqui é um número inteiro? Sim, ele é um inteiro o quê? Negativo, mas é inteiro. Ó, não está partido, não está quebrado, ele vai estar antes do zero. Ele é menor do que zero, mas é inteiro. Agora, se eu colocar menos 100,1, isso aqui já não é inteiro mais. Mais 100 é inteiro? É um inteiro o quê? Positivo. Agora, se eu colocar mais 100,1, isso aqui já não é inteiro mais, tá? Por quê? Porque está partido, está quebrado. Inteiro não se parte. Como eu falei para vocês, tem os inteiros positivos e eu tenho os inteiros negativos. Vamos colocar aqui, ó. Se eu tenho esse sinalzinho aqui, ó, significa que eu estou me referindo aos inteiros positivos. Então, eu vou começar de quem? Vou ter a parte da esquerda? Não, porque eu só quero os positivos. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, os positivos, né? E assim por diante, 3 pontinhos. Se eu colocar um sinalzinho de menos aqui, significa que eu quero os inteiros o quê? Negativos. Aí eu não quero a parte positiva, eu não quero. Eu só quero os negativos. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, 3 pontinhos. Quero só os negativos, tá? E se eu quero todos juntos,
Aí se eu não coloco nem o mais e nem o menos, significa que eu quero todos os inteiros. Então eu quero os dois lados, o esquerdo e o direito, os positivos e os negativos. Todos juntos formam o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Tá? Vamos lá. Não é difícil, gente. Essa parte aqui é muito boa de aprender, é muito interessante e muito importante também. De novo, vou fazer a reta aqui. Vou fazer a reta aqui, porque olhando pela reta fica mais fácil, tá? 0, menos 1, menos 2. Opa! Menos 1, menos 2, menos 3, que foi o que coube aqui. Agora a gente vai falar em módulo ou valor absoluto. A gente viu simétrico ou oposto, que é um contrário do outro. O oposto de mais 2, menos 2. O oposto de menos 10.